Queridos irmãos, queridos amigos, aqui estamos com grande alegria mais uma vez para o nosso encontro na prece das 18 horas do Lar Fabiano de Cristo. Momento este que nos permite nos unirmos em pensamento e fé para buscarmos a sintonia com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, com os mentores da Casa de Fabiano de Cristo e principalmente para buscarmos a energia necessária para vencermos as nossas dificuldades, para buscarmos a paz, a alegria, a saúde e todos aqueles objetivos que, com a graça de Deus e de Jesus, vamos gradativamente alcançando em nossa jornada. Então, estejam todos em paz, que Jesus nos abençoe e que o encontro de hoje sirva para nos tornarmos cada dia melhores. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje encontramos no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nos itens 10, 11 e 12, vamos abordar no item 10, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. No item 11, o evangelista João abre aspas para a sentença do Mestre Jesus. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Fecha aspas. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, aspas, também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João 9, versículos 39 a 41. Finalmente, no item 12, Kardec nos traz esclarecimentos mais claros a respeito das passagens já citadas. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no meio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito a todos letrados ou iletrados,
crentes ou incrédulos, cristãos ou não, e o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. E nos remete ao capítulo 10, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo para maiores esclarecimentos. Por esta sentença, aspas, se fosseis cegos, não teríeis pecados, fecha aspas, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo o espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, meus queridos irmãos, quem sabe tomamos neste momento aquela decisão muito importante de nos propormos a lutar com todas as nossas forças para compreendermos bem o Evangelho de Jesus, a sua mensagem que é valorosa e deve se impor em qualquer parte do universo, para que comecemos a praticar aquilo que o Mestre nos ensinou e dessa forma aceleremos o nosso passo rumo às luzes que esperam todos os filhos de Deus. E que não seja a nossa indolência, o nosso pouco caso, a nossa falta de fé, que nos atrase a jornada, quiçá por muitos séculos ou mesmo por milênios. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos faculte a assistência dos seus mensageiros para que a gente tenha claro a mensagem do Mestre e para que possamos
segui-la mais fielmente e assim nos encontremos todos no reino que o Mestre nos foi preparar. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos paz, tenhamos saúde, tenhamos fé e confiemos nas palavras do Mestre. Que assim seja.